Ite ad Iosef. Pelo sinal da cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Marco Antônio, Padre Ednei, caríssimos irmãos, ide a José. Celebramos hoje com alegria o nosso querido padroeiro São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, confessor, patrono de toda a Santa Igreja e hoje apresentado como modelo perfeito e acabado de todos aqueles que trabalham. Caríssimos irmãos, não poderia haver uma figura mais perfeita daquele que hoje nós celebramos do que aquele outro José do Antigo Testamento, vendido pelos seus irmãos, escapando já da morte, levado para a terra estrangeira, feito de escravo, tendo que trabalhar com as próprias mãos para sobreviver. Foi a salvação do Egito durante aqueles 7 anos de escassez. Tornou-se um homem tão importante em toda aquela terra que o próprio faraó, o próprio governante, fez dele o seu braço direito, o seu vice-rei, e confiou a ele todos os tesouros, especialmente aquilo que era mais precioso naquele momento, que era a alimentação, que ele mesmo, com sua engenhosidade, havia guardado em celeiros. O próprio governante, quando vinham lhe pedir socorro, ajuda, salvação, repetia constantemente: ite ad Iosef, ide a José, José do Egito. No Novo Testamento, na plenitude dos tempos, nós encontramos o cumprimento dessa figura do Antigo Testamento, São José, descendente de família real, mas nascido na pobreza, vivendo com dignidade, tendo que trabalhar com as próprias mãos, tornou-se aquele que guardou o maior de todos os tesouros e de todos os bens, nosso Senhor Jesus Cristo, que será o nosso alimento na comunhão, que é o alimento da nossa alma pela Sagrada Escritura, que é o Verbo eterno de Deus, que soa aos nossos ouvidos, ilumina os nossos caminhos e nos conduz à glória eterna. A esse novo José, perfeito, santo, chamado pela Escritura de justo, ou seja, santo, a este José confiado o maior dos tesouros desse e do outro mundo, é que nos é agora repetido com toda a propriedade: ide a José. Depois de Nossa Senhora, todos os santos, nós os invocamos para uma causa. Santo Expedito para causas urgentes, Santa Rita de Cássia para causas impossíveis, Santo Antônio em relação a matrimônio, e assim por diante. Cada santo entrou na história conhecido por um tipo de intercessão, por socorrer de modo particular uma necessidade, que normalmente é algo ali que está ligado à sua própria vida, às suas virtudes, ou a um trecho, a um episódio das suas vidas. São José é invocado para todas as necessidades, porque sendo ele o guardião do celeiro divino, sendo ele o protetor do próprio Senhor, a quem Deus suscitou para guardar Jesus, o nosso tesouro, Jesus, que é tudo, pode socorrer a todos em todas as necessidades. E esse Jesus nós encontramos nos braços de São José. Por isso, ite ad Iosef. Na ordem da graça, na casa de Nazaré, nós encontramos em primeiro lugar Nosso Senhor, o Verbo encarnado. Depois, Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria. E só por último, São José, um homem santo, casto, virgem, escolhido por Deus para guardar o próprio Senhor e para proteger a fama e a castidade de Nossa Senhora.
Mas, na ordem natural, naquela casa de Nazaré, o primeiro lugar quem ocupa é São José. Ele é o chefe daquela família. Ele é quem provê para o próprio Deus o pão, o alimento necessário diariamente. Ele é quem guarda e defende aquela a quem todos os anjos veneram e todos os demônios temem. São José é esse cabeça da Sagrada Família aqui na terra. Nossa Senhora, aquela diante de quem todos nós nos ajoelhamos para venerar como rainha, obedecia São José. Nada fazia em desacordo com o seu santo esposo, nada queria, nada desejava que não estivesse contemplado na vontade e no assentimento do seu esposo. Ela, com toda a sua delicadeza, mesmo no ocaso da anunciação do anjo, querendo dividir com o esposo o mistério que tinha sido anunciado, mas não tendo uma permissão direta de Nosso Senhor, resolveu ficar em silêncio, causando aquela dúvida tão dolorosa em São José. Mas São José, de sua parte, não podia nem imaginar que Nossa Senhora o traiu, muito menos que ela tinha traído a Deus, porque ele conhecia muito bem o voto que ela fez de virgindade, mas não podia negar o que estava diante dele, a gravidez de Maria Santíssima. A Nossa Senhora era comum, era habitual a conversação com os anjos, mas São José se distingue exatamente pela sua sabedoria, porque a ele também foi dirigida a palavra de Deus, a revelação divina, por meio de anjos, mas não como a Nossa Senhora, cara a cara, mas só por meio de sonhos. Todas as vezes que Deus queria falar com São José, usava os anjos, mas sempre por meio de sonhos. E aí nós podemos ter uma ideia da santidade e sabedoria de São José de distinguir daqueles sonhos os outros sonhos que eram apenas ilusões ou produções naturais da sua mente. E assim ele nunca errou. Quando o anjo lhe disse em sonho, receba Maria, ele recebeu. Quando o anjo lhe disse, fuja, ele fugiu. Quando o anjo lhe disse, volte, ele voltou. Tudo em sonho. E, guiado por essa sabedoria divina, fez sempre a vontade de Deus. Ninguém nesse mundo, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, poderia ocupar tão dignamente o papel de São José como ele ocupou. Vejam, no Antigo Testamento nós contemplamos a Deus, que se preocupa, por exemplo, com a construção da tenda, onde habitará aquilo que era o seu sinal visível, a Arca da Aliança, que também eram só figuras. Se preocupa a Deus com as colunas, com o tecido que é usado, com o tipo de material que será usado no culto, com o tipo de vestimenta dos sacerdotes. Deus se faz praticamente um carpinteiro, dando as medidas de toda a construção do templo sagrado. Não poderia Deus escolher uma pessoa mais excelente que coubesse tão bem no papel de Deus no Novo Testamento do que São José, que era carpinteiro por profissão. A este homem que sustentou a Sagrada Família com o suor do seu rosto, com dignidade, com perfeição, com a autoridade de um verdadeiro pai, é a este homem que Deus também confiou o patrocínio de toda a sua Santa Igreja, que é a sua casa comum. Se é natural para nós pensarmos que a igreja é formada por todos nós, como diz São Paulo, todos nós formamos, embora diferentes, membros diferentes, formamos um único corpo místico Jesus, chamado de igreja. E assim como Nossa Senhora que deu à luz à cabeça desse corpo, que é Jesus, é natural a ela chamar de mãe da igreja, nada mais natural do que chamar São José de nosso bom pai. Se ele foi digno de criar, educar, proteger, nutrir o próprio Verbo encarnado, que é Deus, que dirá de nós, pobres pecadores, que formamos este corpo místico de Jesus?
Por isso, caríssimos irmãos, no dia de hoje devemos nos alegrar com a festa de São José, especialmente em nosso oratório, no qual nós percebemos quantas bênçãos ele já nos concedeu. Eu pedi aos senhores, para em finalzinho de janeiro, início de fevereiro, rezar por uma graça especial para o nosso oratório, e essa graça nos foi concedida, que era a graça de termos novamente todos os sacramentos em nosso rito, e foi nos concedido, graças a Deus e graças à bondade do nosso arcebispo Dom Valmor. Podemos novamente celebrar todos os sacramentos sem restrição, graça de São José. Mas também aproveitamos para fazer essa novena solene, e hoje de modo especial, para suplicar ao nosso padroeiro uma segunda graça muito importante para nós, que é a aquisição do imóvel para a sede do nosso oratório. E essa graça nós devemos esperar desse nosso Pai comum, desse nosso bom Pai, São José. Caríssimos irmãos, em todas as nossas necessidades, materiais, espirituais, nos combates contra as tentações, nas lutas contra as inspirações do demônio que quer nos induzir para o mal, procuremos sempre recorrer a São José. São José, invocado como o terror dos demônios, aquele que na plenitude dos tempos foi o protetor do Senhor, deve ser também o nosso protetor. Há poucos dias nós celebramos a paixão de Jesus, e eu dizia para os senhores que naqueles dias que estavam entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, nosso Senhor tinha ido à mansão dos mortos, ou aos infernos, pregar a salvação aos pais que ali estavam esperando a redenção. Mas antes disso, quem desceu lá? São José. Imaginem a alegria de toda aquela corte que esperava ver o Messias, o Salvador, ver chegar entre eles o Pai do Salvador, e São José anunciar a Adão, a Eva, aos grandes patriarcas, aos profetas, às santas mulheres, até o último que morreu antes de Jesus, que ele já estava próximo, que ele, José, pôde abraçar, carregar, alimentar, educou o Filho de Deus. Imaginem a alegria naquele lugar de ansiedade pelo dia da ressurreição. São José é esse sinal. Onde está José? Pode ter certeza que Nosso Senhor vem logo em seguida. Isso se já não vem nos braços do próprio José. Portanto, caríssimos irmãos, depois de Jesus e Maria, não tenhamos dúvida, é a São José que devemos recorrer. Em qual necessidade? Em todas, especialmente pedindo a graça da perseverança final, ou, como nós dissemos tantas vezes na novena, naquele último momento, quando saímos desse mundo para finalmente nos encontrarmos com a Sagrada Família, especialmente com a cabeça visível dessa família, que é José, e no céu sermos felizes para sempre com nosso Senhor, o tesouro de nosso coração. São José, nosso bom Pai, rogai